Esse é o primeiro vídeo que eu faço que eu tenho que meio que fazer um roteiro e fazer várias anotações a respeito. E eu vou ter que fracionar ele em várias partes, porque o YouTube ele não deixa eu fazer vídeos acima de 15 minutos. Mas o intuito desse vídeo é para demonstrar com exemplos e de forma bem clara por que que todo homem, independente do estilo de vida que ele vai seguir, ele tem que apoiar partidos de direita e não partidos de esquerda. Porque de uma forma resumida, a esquerda ela tem toda uma proposta de tentar terceirizar o papel masculino na sociedade. Entendeu? Tem aqueles dois papéis principais de protetor e provedor. E daí, basicamente, a esquerda pega o Estado e coloca o Estado para dar para a sociedade a parte de proteção, a parte de provisão. E daí ainda tem a vara de família que está toda estruturada para ferrar com qualquer cara que resolva assumir um papel de chefe de família, de casar e ter filhos. E o intuito desse vídeo foi porque eu vi na comunidade nacional, comunidade brasileira, que tem uma boa quantidade de MGTOWs que são de esquerda, que são mais socialistas. Isso faz sentido, já é uma parte cultural aqui da América Latina e do Brasil, já é algo esperado, só que eu já falei anteriormente o objetivo desse vídeo. Então, começando assim pelo primeiro tópico, eu vou falar bastante da parte política aqui do Brasil, só que eu não vou puxar tanta economia, essas coisas, puxar mais a parte de relacionamento entre homens e mulheres. Então, começando com o histórico, não indo muito lá para trás. A gente teve o fim da ditadura na década de 80, lá em 88, e desde aquela época criaram essa ideia do fantasma da ditadura, que a ditadura é de direita, que a ditadura é fascista, porque já estavam preparando o terreno para quando houvesse a democratização, começarem a eleger um monte de partido de esquerda. E assim, os governos da ditadura eles estavam mais para tecnocratas, assim. Eles não estavam interessados em esquerda, direita, socialismo ou capitalismo, eles iam fazer o que eles achavam que era o melhor para cada situação. Então tu vê assim, fascismo é aquela coisa meio de economia de Estado. Tinha um pouco disso, só que eles defenderam o capitalismo aqui no Brasil, só que aquele capitalismo com um monte de socialismo, porque se tu for ver, tinha o sistema único de saúde, tinha educação pública fundamental, ensino médio e superior, tinha previdência, eu acho que o BNDES também é daquela época. Então tinha toda essa estrutura para ter um capitalismo meio de Estado. Então não dá nem para chamar de direita, nem de extremamente capitalista, ou até neoliberal, que eles adoram falar. E daí teve o governo do Collor, que foi extremamente corrupto, qualquer pesquisa no Google tu vai pegar vários detalhes a respeito. Mas vamos pegar o primeiro governo mesmo de esquerda, né, o FHC. O FHC, desde quando ele saiu do governo, ele demonstrou várias vezes que ele é um traíra. Que se ele pudesse, ele ia reverter tudo o que ele tinha feito no governo dele. Porque o cara, ele é socialista. Só que assim, a situação econômica do país ali na década de 90, e também por causa da economia global, não tinha como ter um governo sem fazer as reformas dele. Se ele não tivesse feito as reformas, ia ter tido uma crise tão grande aqui que ia ficar marcado o PSDB e o PSDB nunca mais ia conseguir nada no país. É só tu ver, por exemplo, o desastre que foi o segundo mandato da Dilma e o quanto o PT saiu enfraquecido depois do segundo mandato dela. O quanto de poder o PT tinha antes e o quanto que ele tinha depois. E isso foi a mesma situação do FHC. E daí logo depois, ali a partir de 2002, a gente teve finalmente a entrada do PT no governo, né? Os governos de Lula e da Dilma, que chamam de a década perdida, que basicamente foi um governo Papai Noel. Um governo assim de embasamento keynesiano, de querer usar dinheiro público para acelerar a economia. E tudo bem, enquanto está torrando dinheiro público, tem empresa sendo aberta, tem gente sendo empregada, estavam se beneficiando da exportação dos commodities, né, de minério, petróleo e tudo mais naquela época. Só que a hora que a festa acabou, começou a ferrar todo mundo. E isso foi estourando ali no primeiro governo da Dilma, foi maquiada as estatísticas. Segundo o governo da Dilma, não tinha mais como maquiar nada. Só que assim, eu vou demonstrar que nem tanto no governo da FHC, mas quando finalmente entrou o PT, aquele partido que é mais socialista mesmo, tu começou a ver uma aprovação e um monte de proposta de lei que é claramente contra o homem. Então, que são as leis sexistas. Vamos pegar a mais famosa de todas, né? A Lei Maria da Penha.
a Lei Maria da Penha ela é baseada naquele modelo de Louvre que, tipo, foi implementado nos Estados Unidos, foi implementado na Europa. Basicamente é aquele negócio, toda vez que tiver um caso de violência doméstica dentro de casa, não importa quem iniciou a agressão, pode até ter sido a mulher, o homem é que é considerado o agressor porque ele é fisicamente mais forte. É ele que vai pra prisão e tem vários vídeos no YouTube que se tu for pesquisar tem gente comentando o quanto essa lei ela é sexista. No documento da lei ele coloca claramente o masculino como agressor, o feminino como a vítima. E tem várias pesquisas que saíram a respeito que dizem que os casos de violência doméstica têm muito mais proporção casos em que a mulher é agressora e o homem não revida porque ele tem medo da lei, ou casos que a agressão é mútua, a agressão é dos dois lados. Tanto que parece que estatisticamente caso de mulher agressora tá na mesma proporção de homem agressor. Então pega uma outra lei famosa, é o Minha Casa Minha Vida. O Minha Casa Minha Vida, eu acho que foi no governo do Lula já isso. Basicamente, todo casal que adquire esse imóvel através do programa com financiamento, a escritura sai no nome da mulher. Isso é absurdo, é um incentivo total ao divórcio. Eu vou comentar mais a respeito disso nos próximos vídeos. Só que assim, tem muito cara que entrou nessa jogada sem saber o que ele estava fazendo. E na mesma época, sim, eu lembro que era praticamente um slogan da primeira eleição da Dilma, ela falando que a maior parte dos chefes de família no Brasil são mulheres. Tá, como é que ia ser diferente? Se qualquer caso de divórcio, a criança fica com as mulheres, ou as crianças ficam com a mulher, tá? Qualquer caso assim que a mulher é mãe solteira, o cara não tem direito de conviver com a criança, a guarda também é da mulher. E daí ainda por cima tem esse esquema do Minha Casa Minha Vida, que é praticamente um esquema. A mulher só precisa colar num homem, adquirir o imóvel junto com ele, independente de ter filho ou não. A hora que o financiamento estiver terminando, ou já tiver terminado, ela pode simplesmente pedir o divórcio por qualquer razão e pronto, é um apartamento grátis. Entendeu? Toda essa quantidade de incentivo negativo. Então, assim, é uma cara de pau, uma hipocrisia absurda a Dilma ter chego na campanha dela e dito: ah, mas a maior parte dos chefes de família são mulher. Pô, vocês estão dando a partilha de bens para ela, vocês estão garantindo a guarda para ela, tem todo o aparato da vara de família, como é que ia ser diferente? E daí tem um outro caso, né, que é o Bolsa Família. O Bolsa Família é basicamente um incentivo para mãe solteira, tá? E tem outros esquemas também que a pessoa... Tem muita mulher que é de baixa renda, que ela coloca no imposto de renda, em documentação para o governo dizendo que ela é solteira, que ela sustenta as crianças sozinha, para poder ter isenções de imposto de renda, para poder adquirir automóvel por preço mais baixo. Tem um monte de esquema que se for pesquisar tu acaba descobrindo. Só que assim, essa foi a estruturação desses 12 anos de PT. Basicamente uma cultura do divórcio, os casamentos foram de lá, começo da década de 90, um negócio que durava 10 anos, baixou para 6 anos. Hoje em dia parece que os relacionamentos assim de morar junto, ou casado, ou união estável, tá durando 3 anos. Aquela explosão de mãe solteira. E tem outro detalhe, né? Um monte de lei que vou comentar mais para frente, de querer criar cota para mulher em universidade, cota em empresa, cota para concurso público, entendeu? Cota até na política. E até a parte da previdência, de aposentar mais cedo. Todos esses benefícios são para todas as mulheres, independente de estar casada ou ter filho. Então tu tem várias mulheres na sociedade que não são casadas, não têm filhos, não deram essa contribuição de criar a próxima geração na tua sociedade. E basicamente elas estão recebendo auxílio do governo. Entendeu? É uma coisa que não tem fundamento nenhum. Então, continuando a segunda parte do vídeo, né? Na primeira parte, eu abordei a parte assim do histórico do final da ditadura, o governo da FHC, o governo da Dilma. E a gente pode ver que não só no Brasil, mas no mundo, a gente teve uma grande polarização de direita e de esquerda. Os dois lados começaram a se tornar cada vez mais extremistas, cada vez mais intolerantes. Isso eu acho que foi lá a partir de 2013. E como eu disse, teve início dessas exigências de ter cota para mulher, tá? Em universidade, em empresa privada, em política. Tem até aqueles casos que assim, cada partido tem que ter 30% dos candidatos mulher. E não tem interesse, eles não conseguem encontrar mulher que quer se candidatar. Eles têm que pegar qualquer Zé assim que não tem conteúdo nenhum e colocar lá. Isso já aconteceu com o Partido Novo. O Partido Novo tem uma vereadora, eu acho que é de alguma cidade ali do Sudeste,
que o Partido Novo tem toda aquela ideia de capitalista, liberal, direita, e daí a mulher chegou lá e começou a propor coisa socialista, entendeu? Então ferra com tudo. E a gente pode ver que nesses governos do PT, a gente teve a criação de uma bancada feminista no governo. Tá? De tempos em tempos tu vê elas tentando se mobilizar para tentar agravar mais ainda as leis de pensão alimentícia. Tá? Então assim, e depois do governo, a partir ali do primeiro, segundo governo da Dilma, eu lembro que tinha aquele site, o Vote na Web, que assim, tu tem que entender um momento. Quando tu tá com um governo de direita, tem determinadas leis que começam a ser propostas e aprovadas. Quando tu tá num governo de esquerda, tem determinadas leis que começam a ser propostas e aprovadas. E o meu intuito nesse vídeo é demonstrar que quando tu tá num governo de esquerda, a chance e a quantidade de leis que são aprovadas para ferrar com o homem, leis sexistas, aumenta drasticamente. A partir ali do primeiro, segundo mandato da Dilma, começaram a querer propor leis assim de remoção de consentimento. Basicamente, tu tem uma relação sexual com uma mulher, independente de estar num relacionamento ou não. Ela, dias depois, semanas depois, meses depois, talvez até anos depois, como é o caso da histeria do Me Too, ela pode simplesmente dizer que ela não consentiu. E daí não tem investigação, não tem evidência, só que no fórum, no julgamento público de rede social e tudo mais, a tua reputação está destruída. Teu emprego, capaz de tu perder, arranjar outro emprego, boa sorte, entendeu? E daí, no caso assim também, alguns exemplos de leis, eu acho que teve uma lei dessas para remoção de consentimento que foi aprovada, só que eu lembro de dois casos claros que foram propostos, eu acho que por aquela Érica Cocai, que é do PT também, na época do segundo mandato da Dilma. Tinha uma lei absurda que eu acho que eu tenho quase certeza que ela já é realidade nos Estados Unidos. Basicamente, a proposta de lei era que uma mulher grávida, ao dar à luz, ela pode pegar e preencher a certidão de nascimento sem o homem estar presente. Ela só precisa saber o nome do cara, o RG ou o CPF e coloca lá. Então vê as implicações disso. Tu, obviamente, a hora que tu ficar sabendo, tu não vai ficar sabendo e já ter o direito de contestar. Não, cara, tu já vai ficar sabendo e já vai estar vendo que tu tá devendo pensão alimentícia, que se tu não pagar, tu vai pra cadeia, entendeu? Se tu não tiver recurso para contratar um advogado e contestar isso na justiça, se ferra, entendeu? Azar o teu, entendeu? Outro exemplo de lei era uma lei que foi bem copiada assim da ONU, aquela coisa bem ONU, CNN e tudo mais, que estavam propondo que tem que ter prisão preventiva para caso de acuso de estupro. Mesma coisa. Simplesmente uma acusação, a mulher sabe o teu nome, sabe onde tu trabalha, onde tu estuda, não tem investigação, não tem evidência, o negócio está bem no começo, já é decretada a tua prisão preventiva. Resumindo, instituição de ensino que tu é expulso. Teu emprego, demitido. Arranjar outro emprego depois, boa sorte. Como todo mundo sabe, quando tem uma acusação, a identidade do acusado não é mantida anônima. Cai em tudo quanto é site de notícia. O dano da tua reputação, como é que tu vai reverter? Pelo menos aqui no Brasil, a gente ainda tem o direito de, no caso de uma falsa acusação, tu pode processar a pessoa depois de volta, se tu for inocentado. É calúnia, difamação, esse é alguma coisa positiva que ainda tem aqui no Brasil, sabe-se lá até quando que vai ser mantida. Tá? Outra coisa positiva que tem aqui no Brasil é em caso de fraude de paternidade, tu suspeita que o filho não é teu, tu faz o exame de DNA, tu não é mais obrigado a sustentar ele, tu pode até processar a mulher. Só que é aquele detalhe, se tu manter um governo de esquerda, a chance disso ser revertido, de tu perder esses direitos, é bem mais alto que se tu tiver num governo de direita. Tá? E o ponto final desses 12 anos aí de PT de governo de esquerda é a parte do aborto. Eu já falei em outro vídeo que eu sou a favor da legalização, só que se o homem tiver o direito de não assumir. Se a mulher pode matar a criança, o homem também ele pode não assumir. E daí a criança vai para adoção, sei lá, se virem, entendeu? E se ele for legalizado, tem que ser feito sem ser gratuito, entendeu? Não tem que ser simplesmente, vai pro SUS e vai ser de graça. Não, cara. Tem que ser cobrado uma taxa, independente de ser no privado, de ser no SUS, e tem que ser uma taxa significativa, uma coisa assim de meio salário mínimo, entendeu? 500 pila, pro pessoal não sair fazendo besteira.
E essa parte aí de direitos de mulher, empoderamento feminino e aborto, é engraçado porque assim, tem muito cara que se diz de direita, que é liberal, e agora eu vou pegar o exemplo de um cara famoso no YouTube, que é o Otário Anonymous, né, do canal Otário, que ele é o cara que simplesmente eu digo que ele é um direitista cuck. Porque assim, toda a parte de economia, o cara é de direita. Agora, em valores, ele é um relativista moral. Ele tem aquela ideia que moral é subjetiva, cada um faz o que bem entender da sua vida e tudo mais. Ok, para tua vida pessoal, individual, ok. Só que para a sociedade, tu tem que ter uma bússola moral de indicar qual que é o objetivo final da tua sociedade, entendeu? Tu tem que ter incentivos positivos e negativos na tua sociedade, que nem eu falei. Minha Casa Minha Vida, sair a escritura no nome da mulher é um incentivo negativo, é um incentivo para divórcio, e eu vou discutir isso mais à frente nas diferenças da parte da moralidade da esquerda e da direita. Só que resumindo, o Otário Anonymous, assim, na parte de direitos individuais, ele dá uma de esquerdista, e eu já peguei ele várias vezes nos vídeos dele, postando diretamente coisa da CNN, coisa da ONU, entendeu? Aquelas frases clichê de que, empoderamento feminino é bom para a economia, é bom para a sociedade. Cadê os dados? Cadê os fatos que comprovam isso? Cadê as estatísticas? Não tem. Na verdade, com o passar das décadas, a gente vê claramente que é o contrário, entendeu? Que ferra com a tua sociedade. E daí, no caso, por exemplo, ele vai defender que tem que liberar aborto e que tem que ter direito de escolha para mulher e mulher no mercado de trabalho. Só que daí depois, quando a taxa de natalidade do teu país está baixíssima, a previdência não é mais sustentável e o teu governo resolve importar um monte de imigrante da África, do Oriente Médio, assim, de países mais atrasados que não vão se assimilar facilmente na sua sociedade e vão instabilizar ela mais, aí esses caras que nem o canal do Otário, eles vão ficar quietinho. Eles vão ficar quietinho porque não querem admitir que estão errado, entendeu? Ou eles não vão ter nenhuma solução, eles vão falar que nem eles falam agora. Não, tu tem que investir numa previdência privada porque não sei o quê. O cara se entrega até em alguns momentos assim que o cara fica criticando o Trump. Ele critica o Trump sem dar argumentos do porquê que ele está criticando o Trump. Parece que ficou meses assistindo o CNN e adquiriu aquela intolerância irracional ao cara, simplesmente porque estão falando que o cara é feio, bobo, chato e pronto. Então, assim, na primeira parte do vídeo eu falei um pouco do histórico, da queda do final da ditadura, do governo do FHC, do começo do governo do PT, né, dos 12 anos de PT, e daí depois da polarização política e de como a coisa, o pêndulo, foi tendendo para a esquerda nos últimos 20 anos no Brasil. Então, assim, é bem engraçado porque tu pega a partir do impeachment da Dilma, quando ela caiu, e daí veio o Temer. Sim, democratas, PMDB, corrupto pra caramba. Só que assim, eu não lembro, eu acho que foi primeiros 3 meses de governo dele, tá? Já veio 2 partes assim de reforma, que é uma coisa importantíssima, tá? Primeira reforma dele passou direto porque assim, se a bancada feminista, se as mulheres os socialistas não quiserem deixar isso passar, não tivessem deixado passar ou tivessem reclamado a respeito, eles iam provar com nenhuma dúvida de que são um bando de hipócrita. Que assim, uma das primeiras manobras do governo do Temer foi acabar com a pensão vitalícia. E quando eu digo pensão vitalícia, eu digo assim, tu casa com uma mulher durante boa parte do casamento, ou durante todo o casamento, ela é dona de casa, independente de vocês terem filhos ou não, tu é obrigado a pagar uma pensão quase que vitalícia para ela. Não é pensão para os filhos, é pensão para a esposa. É o que na Europa e nos Estados Unidos é conhecido como alimony. Primeira manobra do Temer no governo foi acabar com a pensão vitalícia. Basicamente, hoje em dia, eu acho que para ter direito, assim, depois de um divórcio, a esposa, ex-esposa, ter direito à pensão vitalícia, eu acho que ela tem que ter sido dona de casa durante uns 20 anos. E honestamente, quem é que fica casado durante 20 anos hoje em dia, entendeu? Eu lembro que tem toda uma tabela que diz assim, de acordo com quanto tempo vocês ficaram casados, quanto tempo tu vai ter que pagar a pensão. E eu acho que na situação mais extrema é uns 5 anos e para ser esses 5 anos tem que estar mais de 10 anos casado e os 10 anos a mulher tem que ter sido realmente propriamente dita dona de casa. Então pensa já na primeira vitória que foi, entendeu? E como era uma coisa que totalmente senso comum, faz sentido numa época que mulher trabalha e estuda, implementar isso daí, todo mundo ficou quieto.
Só que daí veio a segunda reforma, que não passou, né? A segunda bomba. Eu lembro, eu acho que na época ela foi proposta e defendida pelo ministro da Fazenda da época, que era acabar com essa ideia, né? Essa lei de que a mulher pode se aposentar 5 anos mais cedo que o homem. Que faz todo sentido. E é aquele detalhe, a taxa de natalidade do Brasil já é de 1,8 filhos por mulher. O governo está ciente que a mulher não está fazendo a parte dela. Só que assim, enquanto era um governo de esquerda do PT, dane-se, continuavam jogando dinheiro público em mulher e não tiravam nenhum privilégio, nenhum benefício delas. A hora que o negócio vira e entra um governo aí centro, corrupto e tudo mais, Temer, os caras já pegam e começam a tirar, entendeu? Tipo, não, vocês não estão contribuindo para a sociedade, não estão tendo filho, estão detonando com os casamentos, então a gente vai começar a tirar direito de vocês também, porque tem que ser uma mão lavar a outra. E daí na mesma hora começou, novamente, bancada feminista, tu ia aqueles programas tipo Futura, TV Senado, esses canais públicos, tudo quanto é mulher ali de carreira política, bancada feminista e tudo mais, defendendo que não, porque tem o patriarcado, tem a diferença salarial entre homem e mulher. A gente não pode ter essa igualdade de aposentadoria. Essa igualdade de aposentadoria tem que vir só daqui a uns 20 anos. E pode ter certeza que daqui a uns 20 anos elas vão continuar defendendo que mulher tem que se aposentar mais cedo. É que nem eu falei várias vezes, tá? A parte política das mulheres, quando elas começam a agir como classe, o objetivo delas é conseguir o máximo de recursos possível, o máximo de benefícios possível, com o mínimo de esforço possível e o mínimo de responsabilidade possível. E se tu vai acompanhando a economia com essa lente, assim, vendo a parte dos dois sexos, dos dois gêneros, tu começa a comprovar isso cada vez mais. E nessa mesma época que estava essa discussão da reforma da Previdência, o Ciro Gomes, né, o coroner, que agora está querendo ser o próximo Lula, ele pegou com o partido dele, comprou um horário político na TV aberta e fez um programa dele, já com aquela pretensão dele de querer se tornar presidente. E eu chamo o Ciro de um cuck desgraçado, porque o primeiro programa dele era justamente isso. Ele numa sala com várias mulheres e toda reclamação, toda exigência que elas faziam, ele falava sim, claro, lógico, e assinava embaixo. Resumindo, elas queriam aumentar mais ainda a licença maternidade. Como eu disse, a taxa de natalidade não está rendendo no Brasil. Só que elas queriam aumentar mais. E o Ciro, não, sim, claro. Queriam manter essa aposentadoria mais cedo. E ele também dizendo sim e apoiando, entendeu? E novamente, naquela época, reforçar essa ideia de ter cota para a mulher. Cota para mulher em estudo, empresa privada, concurso público, cargo político. E tu consegue ver isso, porque assim, ó, enquanto estava o governo da Dilma, de tempos em tempos aparecia aquelas propagandas do governo federal falando que tem que ter maior participação da mulher da política, falando que tem que ter cota para mulher na política e tudo mais. A hora que o Temer entrou, o negócio saiu fora, tá? E o Ciro é aquela coisa, ele tá querendo pescar tudo quanto é tipo de dita minoria, tá? Que não é minoria na verdade, porque é uma boa parte da população, a maior parte da população. E o Ciro ele é perigoso porque ele está disposto a negociar e acatar demandas de movimento feminista, de movimento negro, movimento sem terra, movimento sem teto. Basicamente ele está disposto a satisfazer tudo quanto é grupo da sociedade que só quer saber de saquear. Que não quer saber de contribuir, produzir ou construir alguma coisa. Não, é só o pessoal que quer saquear e tomar tudo para eles. E daí a gente está nesse momento interessante agora no Brasil que o negócio pode tender para o outro lado. Pelo que eu vi, o Ciro não conseguiu fazer coligação, né? Agora o Alckmin está fazendo, é capaz do Ciro não estar no segundo turno. Só que assim, é a coisa que eu reforço. Primeiro turno, cada um tem que votar no candidato que achar melhor. Eu pessoalmente acho melhor o Amoedo. Só que assim, se chegar no segundo turno, tu tem que votar num partido de direita. E eu acho que assim, por causa dessa polarização que deu ali a partir de 2013, tu pode ver até na eleição norte-americana de 2016, que era a Hillary contra o Trump. Trump conseguiu ganhar a eleição e o detalhe é o seguinte, eu tenho certeza que teve muito homem que é mais de centro, que é mais de esquerda, que apoia geralmente mais o Partido Democrata, mas simplesmente pelo fato de aparecer ali que a candidata democrata era uma mulher feminista escrachada, que nem a Hillary Clinton, o cara deve ter votado no Trump com desgosto, mas sabendo que é um cara que vai ferrar ele menos.
Então, assim, descrevendo mais claramente qual é a posição, como é que funciona a esquerda, tá? Assim, ó, o objetivo da esquerda é escravizar todos os homens em nome de todas as mulheres, para beneficiar todas as mulheres. Independente do status, do estilo de vida do homem, não importa se ele é casado, solteiro, tem filhos, não tem filhos, o negócio é ferrar com o homem, transformar o homem em boi de carga da sociedade, para beneficiar todas as mulheres também, independente do status da situação da mulher, independente dela estar dando alguma contribuição para a sociedade ou não. Quando tu tem um governo de esquerda e tu tem políticas de esquerda, basicamente o governo está tirando dinheiro de homens, direcionando para a mulher, em muitos casos com programas políticos, programas sociais exclusivos para a mulher, e eles vão beneficiar a mulher sem discriminar. Não importa se a mulher é solteira, se a mulher é casada, se ela tem ou não filhos. E o que isso resulta? Isso resulta no aumento da carga tributária. A maior parte dos trabalhadores são homens. Os caras que trabalham mais, têm uma jornada de trabalho mais longa, que também têm salários mais altos, são homens. Eu não lembro, eu acho que era dos Estados Unidos, parecia que tinha umas estatísticas que saíam que diziam que 70% dos impostos são pagos por homens. Entendeu? Então imagina o quanto deve ser equivalente aqui no Brasil, talvez seja, seja até mais agravado. Entendeu? Então só o fato de tu ter um partido de esquerda no poder, tu vai estar pagando mais imposto. Só que daí voltando, tem aquele cara que é mais esquerda, ou o MGTOW também mais de esquerda. Ele pensa, não, mas eu também sou de baixa renda, então eu quero meio que me beneficiar de alguma coisa do governo. Só tem um pequeno detalhe. Tu é homem, tu vai pro final da fila. Tudo quanto é programa social, tudo quanto é benefício, ele vai primeiro para a mulher, aí depois vai para a criança. É engraçado nisso, né? Porque era para ir primeiro para a criança. Não, vai primeiro para a mulher, depois vai para a criança. Depois vai para idoso, depois talvez se sobrar alguma coisa, vai ir para homem. Tu consegue ver isso claramente quando tem em alguns países aí, quando tentam abrir abrigo para homem que sofre violência doméstica, e na mesma hora as feministas vão lá se manifestar e querendo barrar o negócio. Entendeu? Porque é aquele detalhe, elas querem todo o dinheiro público para elas. E toda hora que vai alguma coisa para homem, alguma coisa que reconheça que homem também pode ter problemas na sociedade, elas querem falar de patriarcado, querem falar que cara é sempre opressor. E outra coisa que eu disse, conforme eu descrevi nos históricos dos vídeos anteriores, toda hora que tu tem um governo de esquerda, o pêndulo vai bem mais para a esquerda e a chance de ser aprovada a lei que ferra com o homem aumenta drasticamente. Tá? Um exemplo, por exemplo, é a Suécia, eu acho que era lá por volta de 2012, eles quiseram aprovar um imposto para homem. Simplesmente isso. É um imposto para homem que só homem paga pelo fato de ser homem, por causa de patriarcado, de alguma dívida histórica de gêneros e tudo mais. O negócio era tão absurdo que não foi aprovado, só que aquele negócio, só o fato de ter sido proposto já é uma coisa absurda, já é um perigo. E daí aquele detalhe, o problema principal da esquerda, relativismo moral. Eles têm essa ideia que a moralidade é subjetiva. E eu não estou dizendo que tu tem que ser extremamente autoritário e autocrático e obrigar todo mundo a ter o mesmo estilo de vida. Só que o detalhe é o seguinte, o detalhe é que a hora que eles vão criar a legislação, eles não usam aquela ideia de que tu tem que recompensar comportamento positivo e ou punir comportamento negativo ou deixar a pessoa que tem um comportamento negativo se ralar. Por exemplo, a esquerda ela não tem problema nenhum com o aumento da quantidade de divórcios na tua sociedade. Isso já foi comprovado várias vezes o quanto isso é negativo para a sociedade. Filho de pai divorciado, ele tem uma situação econômica pior, ele tem um desempenho pior acadêmico, um desempenho pior no mercado de trabalho. Dependendo da região onde ele mora, tem uma chance maior de ir para a criminalidade e tudo mais. A parte de mãe solteira também. Cria um monte de gente com umas minhocas na cabeça que não opera no mesmo nível do pessoal que tem família que ainda está intacta. E a outra coisa, a esquerda ela não vê problema com a baixa natalidade. Só que daí depois, mais para frente, quando o teu país não consegue mais sustentar o sistema de seguridade social, aí eles não querem fazer reforma nenhuma. Entendeu? Então pega assim, ó. Por exemplo, vamos pegar por exemplo a Europa. O que aconteceu aí no Reino Unido, na França, na Alemanha, na Suécia. A gente tem um feminismo lá que está bem mais acelerado, bem mais adiantado do que aqui, entendeu? Por exemplo, tem países lá onde o aborto foi legalizado na década de 60, 70 e como eu disse, foi basicamente dado poder e direito para a mulher. O homem continua sem ter
direito reprodutivo nenhum. Só que olha a situação que chegou a esses países da Europa. Os governos não fizeram nenhum tipo de reforma, não tornaram o relacionamento legal entre homem e mulher justo, simplesmente deixaram as mulheres pintarem e bordar e fazer o que elas bem entendem. Tem países lá que tem uma taxa de natalidade de menos de 1,5. E daí qual foi a solução milagrosa dos governos europeus? Ah, vamos importar um monte de imigrante do norte da África e do Oriente Médio. E daí o que está acontecendo? Olha, daqui a 40 anos esses países da Europa não vão mais existir. Eles não vão existir porque a população nativa está tendo 1,5 filho ou menos, e a população de imigrante que está chegando está tendo 3, 4. Está colocando mulher para ficar cuidando da casa e dos filhos e colocando só os homens para trabalhar. Basicamente a Europa está sendo colonizada pelos imigrantes. E com o jogo da democracia, do voto universal, pode colocar aí. Coloca uns 20, 30 anos, 40 anos mais para frente, vai ser europistão. Tanto que, se for ver, na Holanda já existe um partido muçulmano, já existe um partido islâmico. E o negócio, a situação lá é tão cuck, é tão liberal, que tipo não quiseram proibir o partido islâmico muçulmano. Da mesma forma que aqui, por exemplo, não querem proibir o partido comunista. E essa que é a questão. Tu tem uma sociedade em que a taxa de natalidade está baixa, a maior parte das mulheres adultas são solteiras, divorciadas, não têm filhos. E daí, quando começa a vir esses imigrantes, aumentar a criminalidade, aumentar a taxa de estupro, aí todo mundo vira para os homens e fala: não, vocês têm que defender, vocês têm que proteger a gente. Só que aquele detalhe, natureza humana, pela mesma forma que comunismo e socialismo fracassa, essa parte aí dos homens cuidar e defender da sociedade também fracassa, porque o homem ele só vai cuidar de algo que pertence a ele, tá? Se ele tem um papel, se ele é recompensado pela responsabilidade que ele exerce na sociedade, o esforço que ele exerce, se ele é recompensado, ele sente que ele faz parte dessa sociedade, essa sociedade pertence a ele vai defender essa sociedade. Se não, não. Entendeu? Se ele tiver uma namorada, uma esposa, e assim, pela lei, ela não tem chance de abandonar ele, ferrar ele, ela pode até abandonar, mas sair de mão abanando. Ele vai cuidar da mulher, entendeu? Se ele tiver direito à guarda dos filhos, ele vai cuidar dos filhos. Agora, se ele não tem direito a nada, ele não é recompensado pelo esforço dele, então dane-se. E essa é a situação europeia, um monte de governo socialista de esquerda que adotou o relativismo moral. Agora vamos pegar um outro exemplo, uma sociedade que é mais de direita, ou até assim mais tradicionalista. Por mais que eu não concorde com o tradicionalismo, mas eu vou demonstrar como a hora que tu tem um governo mais de direita, o negócio é melhor que o de esquerda. Compara a Suécia com o Japão. Faz uma pesquisa Google, vê quanto é que é a criminalidade e tudo mais. Tu vai ver que para todos os efeitos o Japão é uma sociedade melhor. Tá tendo todos os mesmos problemas, feminismo, taxa de natalidade mais baixa, só que eles não estão importando imigrante. E é aquela coisa, Suécia, Europa, esses países vão acabar daqui a 30, 40 anos. O Japão ele é capaz de perdurar mais uns 100 anos. Eles têm uma sociedade com uma criminalidade mais baixa, que é melhor para a pessoa viver, independente do sexo, do estilo de vida, e eles têm mais tempo para tentar talvez consertar o que está acontecendo na sociedade deles. Entendeu? Então até nesse caso, assim, tu já começa a pesquisar, da mesma forma que tu quer pesquisar assim, países que são mais de esquerda e mais de direita, e tu vê qual que é melhor economicamente para viver, tu pode ver também a parte culturalmente. Tu pode ver os países que adotam mais feminismo ou menos feminismo. E tu vê claramente aquele negócio, todas as culturas não são iguais. Existem culturas que são superiores às outras. Então agora a última parte do vídeo, como eu já falei, do histórico assim do governo aqui no Brasil até o ano 2000, a década ali do PT, o quanto teve essa polarização, a situação econômica que a gente está agora, e uma descrição bem clara de como a esquerda ferra os homens e por que ela ferra os homens. E daí no último vídeo eu comentei sobre a Suécia e o Japão, que são exemplos de países que estão sendo ferrados por causa do feminismo, só que um tem uma situação de esquerda, o outro tem uma situação mais de direita, e tu vê que a sociedade de direita é uma sociedade melhor para tu viver, tá? E assim, ó, descrevendo a direita, não me leva a mal, mesmo problema da esquerda. A direita ela também quer escravizar tudo quanto é homem, só que a diferença é a seguinte: a direita
ela está disposta a negociar com os homens na parte das leis e ela está disposta a recompensar os homens pelo esforço deles. Basicamente, o homem vai se esforçar para cuidar da mulher e dos filhos, só que em troca, o governo assim de direita, ele vai dar uma certa autoridade dele sobre a família. Ele vai recompensar essa responsabilidade dele. Então, assim, essa é a diferença. A esquerda ela quer escravizar todos os homens para beneficiar todas as mulheres sem nenhum tipo de discriminação. Enquanto a direita ela quer escravizar todos os homens, só que assim, em nome de família e sociedade. E a direita ela não adota aquele relativismo moral. Ela tem uma noção do que é moralmente bom, o que é moralmente ruim, e isso meio que dá uma bússola, dá um rumo para a tua sociedade. Por mais que a pessoa pode falar, ah, mas eu não sou moralista nem nada disso. Só que tu tem que reconhecer que existem situações, por exemplo, para menores de idade, como foi aquele caso do cara pelado com as crianças passando a mão no cara pelado no museu. Tu tem como ver que aquilo ali é degeneração, que é uma coisa, ok, se a pessoa é adulta, pode liberar pornografia, pode consumir droga, pode fazer o que ela bem entender, é adulto, entendeu? Mas a hora que é criança é outra situação. E daí, nessa parte moralista da direita, a direita ela demonstra que assim, ela é contra divórcio. Ela é contra a mãe solteira. E um exemplo claro disso, eu vou pegar dos Estados Unidos, que assim, a partir da década de 60, 70, teve as políticas da Great Society, que foi basicamente criar o Food Stamps e o Section 8 Housing, que é um bolsa alimentação e um bolsa moradia para famílias de baixa renda. Só que naquela época, olha a sacanagem que fizeram. Basicamente, só pode receber esses dois benefícios famílias que o chefe de família seja mulher. Colocaram um homem para fora da casa, colocaram um homem fora da família. E criaram gerações sem ter homem, sem ter pai dentro de casa. E historicamente teve casos de homens que eles ainda tinham um relacionamento bom com a esposa ou com a companheira, só que eles saíram de casa porque assim, ele consegue arranjar um emprego 6, 9 meses por ano e o dinheiro do governo vem todo mês. Então ele pensou, olha, eu posso continuar com a minha companheira e a gente vai ter uma situação mais de pobreza, ou eu posso cair fora e a gente vai receber mais benefício. E é a mesma coisa que eu comentei em vídeos passados daqui do Brasil, que com esses assistencialismos que vai para a mulher e focando em mãe solteira, tem muito casal que tá junto ainda, só que assim um mora em cada lugar ou simplesmente só assinam na papelada do governo que a mulher tá solteira para ficar recebendo o benefício. E eu comentei sobre a eleição do Trump, e o Trump, quando ele foi eleito, já tinha um ministro dele que ele começou a querer mexer nessa lei e ou tirar essa exigência de que para receber os benefícios não tem que ter um homem em casa, ou pior, pegar e exigir que tenha um homem dentro de casa, exigir que tipo, mas a mulher tá solteira, arranja um outro companheiro, ou volta com teu companheiro anterior. E assim, ó, a esquerda é aquele negócio, ela vai te surrar através de inflação, de imposto, de lei sexista, independente de ser casado, solteiro, ter filho ou não. Já a direita é aquela coisa, tu vai seguir o teu estilo de vida MGTOW, não vai casar, não vai ter filhos, eles não podem te obrigar a casar e ter filhos. Eles podem negociar, eles podem tentar tornar o arranjo mais atraente, te incentivar, por exemplo, aquelas leis que dizem que dos Estados Unidos, se tu é casado, tu tem filho, tu baixa para um nível mais baixo no imposto de renda. Aqui no Brasil, se tu tem dependentes, tu ganha algumas isenções do imposto de renda, entendeu? Outra coisa, assim, mas a direita ela pode querer, por exemplo, proibir camisinha. Tá, cara, mas daí tá ferrando com os dois gêneros, tá entendendo? Não tá ferrando só com um. A direita pode querer proibir vasectomia. Mas para isso existe turismo médico, tu pode ir para outro país para fazer o negócio. Ou a direita pode querer proibir pornografia. Boa sorte, entendeu? Só digo isso. Então assim, ó, a direita ela tem pelo menos aquele potencial de tentar tornar o negócio mais atraente para homens e tentar reverter as leis que são contra homens. Por exemplo, tentar tornar essas leis que foram implementadas em governos socialistas para serem mais neutras na parte de gênero, tratar os dois lados com justiça, ou reverter e acabar com essas leis. E é lógico, para o cara que é MGTOW, que realmente não quer casar, não quer ter filho, beleza? Só que tem um MGTOW que está simplesmente de greve, que são os MGTOWs relutantes, são caras que assim têm vontade de ter filho e até casariam e tivessem filho, se eles soubessem
que houve uma melhora nas leis, se o arranjo fosse um pouco mais justo. E assim, por exemplo, a direita ela é contra cota para mulher e é contra cota racial também. Já é uma coisa mais benéfica para a sociedade. Ela é contra assistencialismo para mães solteiras, que nem eu falei da outra vez. Então assim, se tu cria uma sociedade que não tem esse assistencialismo para mãe solteira, que começa a recompensar comportamento que é mais positivo ao invés de negativo, tu cria uma sociedade que assim, a mulher ela tem que se submeter, porque ela não tem escolha. Ela não tem aquela opção de se casar com o governo. Ela não tem aquela opção de ficar recebendo dinheiro público sem estar fazendo nada em troca, sem estar tendo filho, entendeu? E também tem outro detalhe. Tu vê que estados e países mais de direita, até mesmo as mulheres votam mais na direita. Porque geralmente elas estão casadas, independente de serem dona de casa ou não, e elas sabem que se elas votarem num partido de esquerda, tem a chance de aumentar imposto. A família dela vai estar perdendo dinheiro. Então ela vota na direita para manter os recursos da família dela. E assim, ó, exemplo, né? Por exemplo, mas numa sociedade de direita tu também tem um feminismo que tem que combater e tu tem queda de taxa de natalidade, mas aí é que tá a direita, a diferença da direita. A direita, ela tá disposta a remover direitos e benefícios feministas ou reverter elas. E eu tenho dois exemplos, China e Rússia. A China, alguns anos atrás, o governo chinês viu que estava aumentando demais os divórcios, analisaram a situação, simplesmente fizeram um canetaço. Todo casamento agora é separação total de bens. O imóvel é do cara, o carro é do cara, como geralmente é, e o homem também geralmente tem um salário mais alto. Se a mulher não tem nenhum bem que ela adquiriu durante o casamento, vai pedir o divórcio, beleza, vai voltar para a casa dos pais, de mão abanando. Pensa no quanto isso reduziu a quantidade de divórcio no país. Outro exemplo, na China começaram a fazer universidade para mulher. E não é universidade para virar engenheira, para virar médica, para virar administradora, não. É universidade para virar dona de casa. Aprender a cozinhar, aprender a fazer orçamento familiar, tocar instrumento musical, primeiros socorros, um monte de coisa simplesmente para ser dona de casa. Outro exemplo ali, da Rússia. A Rússia teve um estado que é mais de vertente muçulmana, que simplesmente o governador ele criminalizou mãe solteira. A mulher que é mãe solteira ela tem que arranjar um companheiro, ou voltar para o companheiro anterior, ou o companheiro que é o pai dos filhos, senão ela vai para a cadeia. E se esse companheiro já tiver com outra esposa, legal, agora esse companheiro tem 2 esposas. Entendeu? Então pensa no nível do negócio. Teve outro caso que até colocaram bastante aqui no Brasil nas notícias, que simplesmente a Rússia também, há um tempo atrás, ela descriminalizou violência doméstica. Resumindo, agressão leve não dá mais cadeia, é considerado como discussão de casal normal, entendeu? Então é por isso que eu digo assim, ó, todo homem, independente do estilo de vida que ele quer adotar, independente de ser migtal ou não, ele tem que ser de direita, tá? Porque por mais que não seja a parte política que garante uma liberdade total para ele, é a que vai garantir uma liberdade a maior possível para ele. E não adianta falar assim, não, mas a gente quer ter a mesma liberdade que as mulheres têm. Só tem um detalhe, cara. Mulher não assume responsabilidade nenhuma na sociedade. Se homem começar a não assumir responsabilidade nenhuma na sociedade, ninguém é responsável por nada. Aí acontece aqui a mesma coisa que está acontecendo na Europa. Entendeu? Tu não tem outro caminho a não ser patriarcado. Porque é que nem eu disse, o homem só cuida daquilo que pertence a ele. Para ele cuidar da sociedade, ele tem que ser responsabilizado pelo esforço e pela responsabilidade que ele assume. Entendeu? Se a sociedade quer que o homem cuide dela, tem que ser recompensado. Se as mulheres esperam que os homens vão cuidar dela, elas têm que se comprometer. Entendeu? Tem que ser namorada, tem que ser esposa, tem que não trair, tem que não sair pedindo divórcio. E se a sociedade espera que os homens cuidem dos filhos, tem que ser garantida a guarda também para o homem. Essa é a parte principal que eu espero ter passado nesse vídeo.